Olá, amigos do canal Resistentes. Eu estou de volta com mais um vídeo para vocês, direto da Europa, da Alemanha, onde vivo, fazendo a correspondência internacional para o canal Resistentes. Meu nome é Jean Goldenbaum, eu sou professor do Centro Europeu de Música Judaica da Universidade de Música de Hannover, sou membro do grupo brasileiro Resistência Democrática Judaica e sou um dos coordenadores do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil. Então, juntamente com a minha carreira artística, eu me dedico ao ativismo político, como vocês veem, e trago ao canal Resistentes notícias que não são tão acessíveis no Brasil, mas que importam demais para a realidade nacional, né? Pois a gente sabe que tudo que ocorre no mundo, principalmente em torno das grandes potências do mundo, e aí a gente está falando de Estados Unidos e União Europeia, acaba por influenciar demais tudo que ocorre no Brasil, né? Inclusive, o assunto de hoje é um assunto que possui suma importância para o futuro do mundo e do Brasil, né? E o assunto que eu quero trazer para vocês hoje é positivo, né? Eu espero que ele se concretize da maneira que a gente gostaria, mas vamos por partes. O que eu estou falando é o impeachment do Donald Trump. O tenebroso presidente americano, pior presidente que os Estados Unidos já tiveram na história, né? Muito pior que Bush filho, muito pior que Bush pai, muito pior que Nixon, né? Um cara que já provou ser completamente alucinado e o mais despreparado presidente da história deste país. E eleito em 2016 por causa, basicamente, de duas coisas, dois fatores, né? Vou colocar essa introdução aqui, daqui a pouco eu chego no impeachment. Dois fatores ocorreram para que para que a tempestade perfeita se aproximasse dos Estados Unidos e essa catástrofe de ter esse não é nem um político, né? Ele é um multimilionário que acabou caindo na política e agora ele estende a sua sociopatia, né, simplesmente da Casa Branca para o mundo. E a gente já viu tudo de ruim que ele pode trazer. Muito bem, dois fatores principais botaram ele no poder, né? Um foi o tiro no pé dos seus inimigos, os democratas, né? O Partido Democrata, que calculou muito mal ao boicotar o seu candidato mais forte, que era o Bernie Sanders, e eleger a Hillary como se a Hillary fosse invencível e não poderia perder para um bufão como o Donald Trump. Ocorreu que o país estava dividido, ocorreu que a indústria das fake news estava se construindo de uma maneira nunca antes vista, né? Esse é o segundo fator, a indústria das fake news. E aí o Donald Trump venceu as eleições. Não venceu a maioria, não recebeu a maioria dos votos, recebeu menos votos que Hillary, porém nos Estados Unidos não é a maioria simples que impera numa eleição presidencial, e sim a questão dos colégios eleitorais. Enfim, não vamos nos estender sobre isso, porque fast forward, passando para frente, né? 2 anos e meio se passaram e a gente viu todo tipo de alucinação vindo da Casa Branca, né? Desde elogios a neonazistas, a passeatas neonazistas, como o Trump fez, né? Em Charlottesville, que aconteceu, né? Até crianças enjauladas na fronteira do México, né? E o movimento da supremacia branca crescendo demais no mundo e se espalhando por toda a Europa, inclusive com líderes norte-americanos que rondam aqui na Europa, né? Bom, no Brasil a coisa não poderia ser mais catastrófica, porque a gente sabe que o Brasil é o pequeno irmão, né? E o Big Brother sempre influencia muito e influencia tanto para o bem quanto para o mal. Então, se a gente tem uma catástrofe na Casa Branca,
tudo se amplificou em termos de negatividade no Brasil e aconteceu o que aconteceu, a eleição do Coiso, a ascensão do neofascismo, a otimização da indústria das fake news e hoje nós temos um país que, de certa forma, é irrecuperável alguns estragos que estão sendo feitos, né? Mas vamos lá, em frente na resistência. A questão do impeachment do Trump é o seguinte. Para começar, eu acho que foi tarde essa abertura, ok? Mas os democratas têm a política deles, das quais eu discordo muito, porque existe uma parte dos democratas que são muito compromissados com o establishment e isso faz com que eles facilitem muito a vida de seus inimigos republicanos e acabem sendo inimigos dos democratas progressistas, né? Que é o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, o Rashida Tlaib e vários outros políticos importantes, né? Enfim, ocorreu que finalmente no dia 29 de setembro a Nancy Pelosi, que é a chefe da da Câmara dos Deputados, né? De fato abriu o processo de impeachment, tá? Esse processo de impeachment vai funcionar como? Bom, é semelhante ao Brasil, né? Os Estados Unidos possui o Congresso norte-americano é dividido em duas partes, né? O que eles chamam de Lower House e Upper House, a Casa Baixa e a Casa Alta, né? A Casa Baixa seria a House of Representatives, que seria algo como a Câmara dos Deputados do Brasil, e a Upper House, a Casa Alta, seria o Senado, tá? A Câmara dos Deputados hoje é dominada pelos democratas, né? São 235 cadeiras democratas contra 198 cadeiras republicanas, né? Ou seja, o processo vai começar, assim como no Brasil, na Câmara dos Deputados, tá? E depois de investigações de todos os tipos, ocorrerá que haverá uma votação e se por maioria simples, ou seja, mais votos pró-impeachment do que contra impeachment, ocorrerem, oficialmente o Trump sofrerá impeachment, tá? Só que esse termo é usado nos Estados Unidos de uma forma diferente do que no Brasil. No Brasil, o impeachment chama-se impeachment quando o presidente já foi removido. Nos Estados Unidos tem essa diferença de conceituação. Eles chamam de impeachment quando passa pela Câmara dos Deputados. Enfim, não é ainda o ponto que a gente quer, tá? Se a maioria da Câmara votar para pró-impeachment, ele vai sofrer o impeachment, significa que a Câmara aprovou, mas não que ele vai ser removido da posição de presidente. Porque para isso é necessário o segundo estágio, né, do processo, que é a votação do Senado. E aí que a coisa fica mais difícil, porque a gente viu que a Câmara dos Deputados possui uma maioria democrata, ou seja, ao que tudo indica, isso vai ser aprovado, né? O impeachment vai ser aprovado pela Câmara, até mesmo porque só precisa de uma maioria simples, né? Ou seja, alguns votos, um voto a mais do que contra impeachment, né? Já no Senado, que são 100 cadeiras, os republicanos possuem uma pequena margem de cadeiras a mais. São 53 a 45, sendo duas independentes ainda, né? 53 republicanos, 45 democratas e 2 independentes. Só que não é só a maioria que é necessária para que haja a vitória do impeachment e, de fato, a remoção do presidente da Casa Branca. É necessário a maioria qualificada de 2/3, né? Então os democratas precisarão de 67 votos, tá? Então, nesse caso, você poderia dizer, bom, então não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito
porque os republicanos já têm a maioria. Como é que os democratas vão conseguir esses 67 votos? A minha resposta é a seguinte: nós não sabemos ainda o que pode acontecer, porque existe sempre o fator traição, certo? Os republicanos podem muito bem, e isso diz-se já por aí, que grande parte dos republicanos já avistam, né, já vislumbram essa possibilidade, que é sim trair o Donald Trump a título de manterem um bom nome para com a população norte-americana. Ou seja, se as investigações provarem de fato, conseguirem provar todas as atrocidades que esse homem veio fazendo em prol do seu benefício próprio e do seu crescimento político, né? Coisas que são de fato irregulares e transgridem a Constituição norte-americana, se isso ficar escancarado, muitos republicanos pensarão: peraí, eu não posso votar num cara que é de fato, provadamente, um criminoso, porque depois eu não vou receber mais o apoio da população norte-americana e eu preciso disso para continuar minha carreira política. Ou seja, os democratas esperam que isso aconteça, essa é a chance de atingirmos 67 votos, e se atingirmos 67 votos, pela primeiríssima vez ocorrerá a remoção de um presidente norte-americano da sua cadeira da Casa Branca. Isso nunca aconteceu, somente aconteceu aberturas de processos de impeachment, isso já aconteceu inclusive com o Clinton, quando ele teve aquele escândalo na Casa Branca, com a Monica Lewinsky e tudo mais. Ele sofreu o impeachment da casa, mas foi bloqueado no Senado, então não chegou a ser removido do seu cargo de presidente. Agora é a maior chance que a gente tem. Lembrando que a gente está às vésperas do início da corrida política pelas eleições americanas. A política, a corrida nos Estados Unidos é muito mais longa do que no Brasil. Ela dura um ano. Plenamente ela dura um ano, mas na verdade ela dura mais ainda. Ela dura um ano e meio, porque os candidatos já estão começando suas campanhas. Oficialmente vai começar em janeiro do ano que vem, mas na real os candidatos já começaram. Então, em meio a tudo isso, há o processo de impeachment. Quanto tempo deve levar tudo isso? Eu acredito que no fim de novembro, começo de dezembro, a gente deve ter alguma certeza sobre o primeiro passo, que é a votação na Câmara dos Deputados. E depois, mais 2 meses e meio, fim de janeiro, começo de fevereiro, a gente deve ter um resultado final. Se ele fica, se o Senado bloqueia a remoção e ele fica na Casa Branca, ou se ele é de fato impedido. E isso seria a maior vitória em prol da democracia e dos direitos humanos. Afinal, vamos lembrar que estamos falando de um cara que desde a sua eleição já mostrou todo o seu desrespeito pela lei, o seu desdém pela diversidade da cultura americana, do povo americano, um cara racista, um cara contra os latinos, um cara que fez o seu nome baseando-se em racismo e falando que ia perseguir os estrangeiros, fazer uma parede para separar os imigrantes do México, E a gente viu que ele chegou a trancafiar crianças naquela região da fronteira com o México, As suas políticas levaram a isso. Depois bloqueou a entrada de árabes que estavam vindo para os Estados Unidos, bloqueou a possibilidade da entrada desses árabes, mas somente de alguns países, porque com outros países ele mantém acordos e negócios, e desses países ele não bloqueou. Enfim, uma sujeira atrás da outra, E tudo baseando-se no racismo, baseando-se na ideologia da supremacia branca, algo que se
alastra pelo mundo, né? E no Brasil atingiu o seu ápice. O Brasil é um país com potencial imenso para coisas positivas e negativas também. E quando a negatividade chega, ninguém consegue segurar, não é mesmo? Ninguém conseguiu segurar. É para isso que a gente luta, tá? Bom, o vídeo já está grande. Por fim, eu só queria dizer uma coisa, explicar que o principal motivo o estopim, vamos dizer assim, para Nancy Pelosi abrir o processo de impeachment foi um telefonema, ou vários telefonemas, alguns contatos de Trump com o presidente da Ucrânia, né? E nesse telefonema ficou muito claro que ele estava pedindo favores, né? Comprando seus favores, porque a Ucrânia depende demais dos Estados Unidos para sobreviver, né? Eles precisam de ajuda de dinheiro para fins militares e tudo mais. E ele estava exigindo, né, que a Ucrânia investigasse um dos seus inimigos políticos, que é o Joe Biden, né? Porque o Joe Biden já teve algumas questões com a Ucrânia, o seu filho teve, porque trabalhava numa empresa que tinha ligações com a Ucrânia, enfim, não vou nem entrar nessas histórias secundárias, mas a questão é que isso é crime. Você não pode pedir, muito menos pagar, que um outro país venha a interferir nas eleições nacionais do seu país. Isso é crime dentro da Constituição mesmo, né? E isso é muito claro. Se isso for provado, esse é um dos primeiros crimes. Existem vários outros, né? A gente viu todo o Mueller Report, né? Que, enfim, um dos ex-braços direitos do Trump que também pularam fora quando viram que a coisa estava ficando feia pro lado dele, né? O Michael Cohen, seu advogado, que hoje está na prisão. Enfim, é só procurar, é como os americanos dizem, quando você abre a lata de vermes, todos os vermes saem de uma vez só. Então, é essencial que tenha acontecido esse início do impeachment, né, do processo de impeachment, e vamos passo a passo, e vamos esperar que a gente chegue à finalidade maior, que é nada mais, nada menos do que retirar da Casa Branca um ser humano que nunca deveria ter estado lá. Vou encerrar por aqui, o vídeo já ficou bastante longo e a gente volta quando tiver mais novidades sobre fatos importantes, acontecimentos importantes no exterior. Eu deixo um abraço para todos e que o amor vença o ódio. Tchau, tchau.